Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 7 verso 43. Introdução. João 7 verso 43. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus, é um versículo crucial no contexto do capítulo. O capítulo 7 de João retrata Jesus no meio da festa dos tabernáculos em Jerusalém, um período de grande expectativa messiânica. A divisão mencionada no versículo reflete a crescente tensão e o debate acalorado sobre a identidade de Jesus. Este versículo encapsula a resposta mista do povo, prenunciando o conflito que culminará na crucificação. A divisão do povo, expressa neste versículo, ecoa ao longo de toda a história cristã, refletindo as diferentes reações à mensagem e à pessoa de Jesus. Contexto histórico. A festa dos tabernáculos, ou cabanas, era uma celebração anual judaica que comemorava a peregrinação de Israel pelo deserto após o êxodo do Egito. Era um momento de grande alegria e esperança, mas também de intensa expectativa messiânica. O Templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa judaica, e as autoridades religiosas, fariseus, saduceus e líderes religiosos, exerciam grande influência sobre o povo. O capítulo 7 revela um ambiente de suspeita e desconfiança em relação a Jesus. A pergunta sobre a origem de Jesus, 7 verso 27 e versos 41 e 42, demonstra o conhecimento superficial da Escritura e a falta de discernimento espiritual do povo. As autoridades religiosas se opunham a Jesus porque seus ensinamentos desafiavam sua autoridade e porque temiam perder seu poder e influência sobre o povo. O medo dos líderes judeus, 7 verso 13, demonstra a atmosfera opressiva e o controle social exercido pelas autoridades religiosas. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, João 7 verso 43 revela a natureza divisória do Evangelho. Jesus, como o Cristo, o Filho de Deus encarnado, não é uma figura neutra. Sua presença e suas palavras provocam uma reação, fé e aceitação ou rejeição e oposição. Esta divisão é uma consequência da obra do Espírito Santo, que ilumina uns e endurece outros. A divisão na multidão reflete a luta entre a verdade e a incredulidade, entre a luz e as trevas. A soberania de Deus é evidente na forma como ele permite que essa divisão aconteça, pois cada indivíduo é confrontado com a decisão de aceitar ou rejeitar Jesus como o Messias. A divisão em relação a Jesus continua relevante hoje. O Evangelho continua a ser uma mensagem divisória. Para alguns, é a verdade que liberta e transforma vidas. Para outros, é uma ofensa e um obstáculo. Os cristãos são chamados a proclamar o Evangelho com ousadia e amor, sabendo que nem todos o aceitarão. A divisão na multidão de João 7 nos lembra que a fé em Jesus é uma escolha pessoal e que essa escolha tem consequências eternas. Veja as referências em Mateus 10 versos 34 ao 36. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para pôr o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Este versículo, aparentemente contraditório com a mensagem de paz de Jesus, revela que o Evangelho pode causar divisão, mesmo dentro das famílias, quando alguns aceitam Jesus e outros não. Ele ecoa a divisão vista em João 7 verso 43. 1 Coríntios 1 verso 23. Nós pregamos Cristo crucificado, o qual, para os judeus, é motivo de tropeço, e, para os gentios, loucura. Este versículo de Paulo demonstra que a mensagem de Cristo sempre foi um escândalo para alguns. A cruz, símbolo de salvação para os que creem, é um tropeço para aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. Paulo deixa claro que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem que agrada a todos, mas sim uma mensagem que divide as pessoas entre aqueles que creem e aqueles que não creem.